E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Bora fazer hoje pintura na resina, não no gesso, na resina com técnicas de folha de ouro, douramento, envelhecimento, pátina metálica. Eu sei que vocês vão gostar bastante. Mas para nos ajudar, por favor, gente, gratidão. Já vou agradecendo também pedindo que você deixe seu like, compartilha, indique para seus amigos esse vídeo que eu sei que você vai gostar. E olha só a peça que eu vou estar ensinando para vocês hoje. Essa linda peça aqui, esse Espírito Santo em resina. Mas aí você pode aproveitar a técnica e fazer também em peças de gesso e de madeira, tá bom? Então vem comigo pro passo a passo agora. Roda a vinheta. Chegando mais um vídeo aqui para vocês, aqui no canal. Seja bem-vindo ao canal Alex Alves Ateliê Art Life. E aí eu recebi algumas mensagens, o pessoal tava com dúvida, perguntando como é que se pinta resina, peças de resina, utilizando tinta acrílica ou PVA. Eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Olha só, gente, aqui eu tenho um Divino Espírito Santo, de mais ou menos ele tem uns 10 ou 12, né, de circunferência aqui dos raios da própria peça. Ele é de resina branca, tá? Geralmente eles têm até esse ganchinho aqui, ó, para pendurar na parede. E o que foi que eu fiz aqui, gente? Quando é uma peça de gesso, se você for fazer isso na peça de gesso, é necessário, como o gesso é muito poroso, é necessário que você sele primeiro a peça, tá? Sela com goma laca ou até mesmo com a tinta latex PVA, que é o que eu uso sempre nas minhas imagens, tá? Mas aqui na resina não precisa. Você vai trabalhar diretamente com a tinta no próprio material, tá? Então aqui, como eu quero esses raios, vou pintar ele em dourado, e o meu Espírito Santo que vai ficar em branco, o que foi que eu fiz? Eu pintei o Espírito Santo aqui no meio, né? Com a minha tinta PVA branca, essa daqui eu utilizei, 2 demãos, porque eu queria que ele ficasse bem branquinho mesmo. Mas dependendo da tinta que você utilizar, até mesmo uma demão ele já vai ficar com uma cobertura legal, tá? Esperei secar. Aqui nos raios, como eu vou pintar de dourado, eu gosto sempre de passar uma cor reflexo. Ou seja, se eu for pintar no branco o dourado já direto, eu vou ter que dar 3, 4, até 5 demãos para ela cobrir bem. Com a tinta ocre ou a tinta amarelo da Índia, você consegue um reflexo melhor. Então de 2 demãos no máximo você já consegue aí uma cobertura legal da sua peça, tá? A tinta que eu uso para fazer os dourados, que eu gosto muito, trabalho bastante também nas minhas peças de gesso. Essa tinta aqui, ó, Metal Color Dourado Solar. E aí eu costumo passar, que aí vai ficar uma cobertura bem legal, tá bom? Então eu venho com o pincel, geralmente eu gosto de utilizar um pincel desses de pelo, né? De pelo de Marta, pelinho, acho que é melhor. E vou pintar, finalizar aqui com a minha tinta PVA amarelo da Índia. Ou também, se você quiser também, você pode passar tinta ocre, PVA ocre ou acrílica. Também já dá uma boa cobertura. Olha só, pessoal, como já tá. Eu já passei toda a minha peça. Tá, olha só, você vai cobrindo todos os cantinhos, né, que tiver branquinho. Aqui na parte de trás, você pode também pintar todo de ocre, pode também pintar todo de dourado, tá? Que geralmente eu também gosto de pintar, mas para adiantar um pouco mais da técnica, eu quero mostrar para vocês aqui na parte da frente, tá? Depois que fez isso, gente, agora eu vou fazer a pintura com a minha tinta Metal Color Dourado Solar. Existe também a tinta Metal Color Ouro, tá? Eu particularmente gosto bastante da Dourado Solar. Ela tem um ouro bonito, tá? Mas se você quiser também utilizar o ouro, pode também. Existe também no mercado tinta PVA metálica, dourada também, ouro rico, ouro velho também você pode estar utilizando, tá bom? Ó, vamos lá. A minha bandejinha aqui,
Posso sempre te dar uma agitadinha na tinta, costume mesmo. Eu vou pegar um pincel, né? Agora você pode utilizar até o mesmo pincel macio, mas como eu quero que, né, a tinta dourada ela penetre bem aqui, nas saliências da minha peça, eu posso utilizar até mesmo um pincel de cabo amarelo, assim, ó, tá? Mas você também pode utilizar um pincel de pelo macio. Até mesmo o que eu utilizei para pintar com ocre, você pode utilizar também, tá bom? Então eu vou pegar aqui na tinta e vou pintando aqui. Gente, aqui, como eu pintei com ocre, eu vou dar duas demãos da minha tinta metálica dourado solar, tá? Duas demãos, vai ficar um ouro bem bonito, porque aqui eu vou trabalhar com vocês para fazer a página com folha de ouro. Vocês vão ver como vai ficar. Gente, enquanto a minha peça está secando, para eu poder fazer a aplicação da segunda demão, lembrando que você pode acelerar com secador ou soprador, vou mostrar para vocês agora a imagem na Senhora de Fátima que nós temos para venda. Encomende a sua, olha que linda, gente, essa imagem, ó. Vou colocar para cá para vocês poderem ver, ó. Olha só, é o resplendor que eu fiz, tá? Deixa eu só tirar aqui. Nossa Senhora de Fátima, de 30 centímetros. A pintura dessa imagem é pintura barroca, né? Tem também essas pedrarias também. Olha só, vou colocar bem aqui para que vocês possam ver, ó. Técnica também envelhecido com folha de ouro. Olha só, gente. Essa imagem aqui, o valor tá ótimo. Nós temos ela para venda. Tempo de confecção de encomenda para uma peça dessa são de 2 semanas, tá? E o valor tá super ótimo. Quer adquirir, ó, vai estar passando o WhatsApp aí. Nós temos a imagem da Nossa Senhora de Fátima em 30 centímetros. Temos a Sagrada Família de 20 centímetros. Temos do Menino Jesus, o Natal passou, mas muita gente quer, né, e gosta de colocar a imagem do Menino Jesus no seu oratório. Nós temos também de 30 centímetros e de 20 centímetros também, tá bom? O WhatsApp vai passando aqui, adquirir a sua. Olha só, pessoal, como ficou. Duas demãos da minha tinta Metal Color, aqui na minha peça de resina, tá? Esperei secar. Você pode também acelerar com secador ou soprador, tá? Agora, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer, como se fosse uma aplicação de pátina bem legal com o verniz mordente e a folha de ouro imitação, tá? Geralmente folhas de ouro originais são mais caras e as imitações você encontra em lojas de decoração por um valor até bem acessível, né? Assim, que você fazer alguns detalhes, a não ser que você vai trabalhar com uma quantidade maior, né? Tipo como eu, que trabalho bastante, em quantidades maiores, para as restaurações. Aí, a pedido do cliente, o cliente vai poder falar se vai querer o ouro ou a imitação. Mas a imitação de ouro é a que eu vou estar utilizando aqui, que é mais comum e mais fácil de achar hoje no mercado, tá? Então, como é que eu vou fazer, gente? Como eu não vou querer um preenchimento total com a folha de ouro, até por isso que eu já pintei com a tinta metálica, eu vou criar alguns pontos aqui desses raios com a folha de ouro, tá? Eu quero dar aquele destaque maior em alguns pontos aqui da minha peça. Então, eu vou novamente pegar a minha bandejinha e o que eu vou utilizar para utilizar como cola, para fazer a colagem da folha de ouro, é esse produto aqui, ó. Ó, verniz mordente, tá? É um produto aí que você encontra no mercado, tem bastante. Você encontra até com facilidade esse produto aqui, tá? Ele é como se fosse tipo uma cola permanente bem líquida, que ela fica bem pegajosa, né? Em ponto de aderência mesmo da folha de ouro, tá? Que trabalha muito com restauração, utiliza muito esse produto aqui. Então eu gosto sempre de agitar ele. Vou colocar aqui um pouquinho na bandejinha, tá? Vou utilizar para fazer a aplicação, como eu quero um preenchimento não tão todo, né? Não vou querer aquele preenchimento completo aqui, só em algumas partes do raio. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu dedo para fazer a aplicação aqui em cima. No caso, a folha de ouro, ela vai pegar mais essa parte do relevo de cima dos raios. A não ser que você queira, vai dar um pouco mais de trabalho, principalmente porque essa peça ela é muito cheia de entradas, e às vezes a folha de ouro ela rasga, ela não, né, dá certa dificuldade para você preencher aqui nesses detalhes. Se você quiser dar um pouco mais de trabalho, mas você pode pegar essa dica e fazer também, tá bom? Então, vou pegar aqui um pouco no meu dedo,
E vou passar aqui, ó. Lembrando que eu tiro bem o excesso, tá, gente? Porque o verniz mordente, ele é bem líquido mesmo. Então eu passo, espalho aqui, ó. Pra não empoçar aqui, né? Vou passando. Aqui também, nessas partes aqui de baixo também eu vou passar. Quero que a folha de ouro também pegue. Ó. Tá? Se no caso você vê que em algum lugar empoçou, né? Ficou aquela... Você vem, ó. Tira. Aquele lugar vai ficar pegajoso. E aí, mesmo que a folha de ouro fizer contato, ela vai grudar, não tem problema. Mas o mais certo é que ela fique bem para pegar essa parte de cima, né? Ó, do relevo de cima da minha peça, tá? Então, eu tiro o excesso aqui. Vou passando, sempre espalhando bem, né? Ó, trabalho, é um produto muito bom, gente, assim, de se trabalhar, dá um efeito muito bonito. É bem delicado, muita gente não gosta, porque é mais delicado que o guardanapo, porque ela rasga com facilidade. Mas os efeitos que a folha de ouro faz, eu acho que é, assim, sensacional. Ó, passei. Vou passar aqui também, ó. Veja que eu tô passando bem rápido, até porque, né, eu tô passando só em cima da parte dos relevos da minha peça, tá? Com o dedo mesmo. Como eu falei, se escorrer, né, nos relevos aqui de baixo, não tem problema. Porque mesmo onde a folha não for encostar, mas depois com o acabamento de finalização, ela não vai mais ficar pegajosa, né, depois que a gente passar o verniz. O agomalaca. Passa aqui, passando. Na parte de cima, tem alguns lugares que empoçou. É normal, tá, gente? Aí eu passo aqui o pincelzinho para tirar. Vou fazendo isso aqui, ó. Verniz mordente. Aqui eu estou utilizando o verniz mordente da Acrylex, que eu acho que é o único que tem. Talvez tenha de outras marcas, mas é o que eu conheço, é só isso, ó. O dele vai ficar bem pegajoso, ó, bem pegajoso mesmo. Vou deixar essa minha peça secar, tá? Ela vai ficar secando aqui. Geralmente você pode deixar secando 10 minutos, 15 minutos, o tempo que quiser, gente. Por quê? Enquanto eu não colocar a folha de ouro e não vier com selante por cima, algum verniz, uma goma laca, um verniz acrílico, ele vai ficar, ó, bem pegajoso mesmo, tá? Lembrando que pincel você lava com água, esse produto é à base de água. Eu vou deixar minha peça secar, se você quiser até mesmo dar uma acelerada na secagem para ele ficar melhor, também pode. Mas eu aconselho vocês deixarem sua peça assim no cantinho, quietinho, secando ao natural, de 20 a 30 minutos, depende da região onde você estiver. Prontinho, gente, eu já deixei secar, passou 25 minutos, olha, já tá bem mordente, ó. Tá bem mordente mesmo, tá? E aí, agora eu vou fazer a aplicação da folha de ouro, na parte de douramento, tá? A folha de ouro, gente, pra vocês que não conhecem, ela vem assim, ó. Ela vem em blocos, em bloquinhos assim. Geralmente são 25 folhas. Tem algumas lojas que vendem os quadradinhos menores, de 10 por 10, tá? Mas geralmente é folha original. A imitação de, ouro, de folha de ouro, ela sempre vem nesse bloquinho assim, né? Geralmente 15 por 15, tá? E essa que a gente vai utilizar para fazer a aplicação aqui na minha peça. Para fazer a aplicação, gente, como a folha de ouro ela é muito sensível, eu gosto de utilizar um pouquinho de talco, esse talco de coloca no tênis, para deixar a sua mão, para tirar um pouco mais da gordura, para ela não grudar tanto, tá? Então o talco é uma dica muito boa para a folha de ouro não ficar grudando no seu dedo, principalmente quando você trabalha com mordente, mesmo que você lave, você sente que sua mão ainda fica um pouco pegajosa. Então já vai ajudar bastante, tá? Então eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de pó assim na mão, espalho bem nos dedos, eu não vou pegar a folha de ouro. Essa parte eu vou tirar aqui. Vou colocar minha peça aqui. Aqui é a folha de ouro que eu geralmente utilizo nas peças de decoração, tá? Para as restaurações, eu geralmente utilizo as folhas originais. Dependendo da restauração, eu sempre utilizo folha original de ouro. Mas para as peças de decoração, de artesanato, eu utilizo muito essa, que é a folha imitação, tá? Ó, aqui eu já tenho, vou mostrar para vocês uma folha inteira, completa.
Olha só como ela faz. Vem, ela vem essa folha inteira. Aqui, como eu já fiz alguns trabalhos e sobrou esses pequenos retalhinhos aqui, eu vou utilizar ele, ó. Ela vem assim completa. Eu vou utilizar esses retalhinhos aqui que sobrou. Olha só, tá? Pega aqui, ó. Tá rodando. E aí eu vou colocando, ó. Vou depositando na minha peça, dou uma batidinha com a mão. Venho com um pincelzinho macio. E vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Onde tiver o mordente, ela vai grudar, né? Então, venho, ó. Vou colocando assim. E vou dando uma leve pressão com o dedo, né? Ou com um pincelzinho assim, um pincel macio. Você vem fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, aonde eu fiz passei o dedo, né, com o verniz mordente, ela vai grudar. Coloco aqui também, tá? E aí eu vou fazendo isso em volta de toda a minha peça. Olha só, pessoal, fiz a aplicação da folha de ouro, né? Toda a minha peça. Eu sempre geralmente espero a folha de ouro meio que assentar, fazer a fixação, porque como a folha de ouro é muito fina, então ela gruda bastante por estática, tá? Então você faz, deixa de uns 10 a 15 minutos, tá bom? Venho com um pincel macio, pincel de pelo ou pincel de sintético, tá? Esses aqui, ó, de saidinha laranja, tá? E aí você vem fazendo isso aqui, ó, para tirar o excesso. Sempre gosto de fazer isso numa bandejinha. Esse excesso, gente, de pedacinho de folha de ouro, eu não jogo fora. Eu guardo e uso também em outras peças de restauração também, peças simples, ou também decoração, tá bom? Então, pega aqui o pincel. E aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Movimento circular. Eu vou pressionando e venho tipo, meio que varrendo de leve, tá, gente? Ó. Vem varrendo assim meio de leve. Porque se você prestar muita força, né? A folha de ouro ela pode começar, ela não gruda direito e ela acaba saindo. Então vem assim de leve, ó. Ao mesmo tempo como o pincel macio vai tirando, ele já vai meio que lustrando a folha de ouro, ela vai ficando bem mais brilhante. A peça, tá? Onde foi aplicado. Venho aqui, ó. Venho com o pincelzinho, né? Vou girando aqui para tirar tudo. Tiver um pincelzinho menor, até bom, porque aí nessas partezinhas menores ele... Mas só você vir fazendo isso aqui, ó, com cuidado, vem fazendo isso aqui, aí ela sai, tá? Ela sai e fica só na parte na parte de cima, né? E onde eu passei com o dedo o verniz mordente. Olha só, essa partezinha aqui, ela já dá, né, um destaque de brilho melhor do que essa parte aqui que eu não fiz ainda, tá? Você vai passando o pincel macio, ele ao mesmo tempo que vai tirando as rebarbazinhas, né? Os excessos, vai meio que ilustrando a sua peça para você. Eu deixo cair tudo aqui, ó. A mão também. Se você quiser para não grudar muito na mão, você pode repetir, pode colocar mais um pouco do talco aqui na mão enquanto você está tirando. Facilita para que ela, né, não grude tanto. Eu vou fazendo isso, gente, em toda a minha peça, retirando o excesso. E olha só, pessoal, como ficou. Agora, para que esse ouro possa permanecer sempre brilhante, sem ficar preto, né, sem oxidar, eu preciso passar a goma laca em cima para evitar a oxidação da folha de ouro, tá? Então, eu vou passar a goma laca incolor, tá? Eu sempre passo uma de mão só, mas se você quiser, você pode passar até duas, bem passada mesmo, para cobrir toda a folha de ouro e esperar secar.
Aqui eu vou trabalhar com a técnica do envelhecimento, vou fazer ele em barroco. Mas se você quiser, né, passou a goma lacra, ele vai ficar assim, pronto, que é o efeito simples. Como eu vou envelhecer, então vou passar a goma lacra em todo a minha peça, tá? Até porque eu quero que o barroco seja aquele barroco mais leve. Se você estiver fazendo uma peça de gesso, aí você quiser aquele barroco um pouco mais envelhecido, então você passa só a goma laca na parte da folha de ouro e aí vem com a parte do envelhecimento, tá bom? Aqui eu vou passar a goma laca só na parte onde eu fiz a aplicação da folha de ouro. Vou utilizar também um pincel macio. Bom, vou utilizar esse pincel aqui, que foi o pincelzinho macio, que eu sempre utilizo para... Então, pega aqui na goma laca incolor. Lembrando, gente, que a goma laca incolor, tá? Ela é um produto à base de álcool. E ela é um cheiro forte, então, criançada, nem pra ver, tá? Peça ajuda seus pais, de algum adulto, pra manusear esse produto aqui, ó. Tá? É um produto tóxico. Então, aqui como aqui meu ateliê é bem arejado, então, eu aconselho você a trabalhar com esse produto aqui, em uma área mais aberta, tá? Ventilada, pode ser também. Bom, eu vou passar goma lacra em toda a minha peça. Olha só, já passei a goma lacra em toda a minha peça, lembrando que quando você passa a goma lacra, o color, o ouro, ela ainda está molhada, ele vai meio que ficar um pouco opaco. Não precisa se preocupar, gente. Olha só, ele fica assim meio que esbranquiçado. Não precisa se preocupar. Quando ela seca, ele volta ao brilho, tá bom? Gente, para fazer aqui, ó, já tá totalmente seco, tá minha peça. Para fazer o envelhecimento, muita gente usa o betume da Judéia, ou em cera, ou líquido. Só que eles são à base de solvente. Como eu também tenho questões de alérgicas, então eu gosto muito de utilizar também para envelhecedores à base de água. Por exemplo, eu utilizo muito esses também, ó, o gel envelhecedor, tabaco, ou também o Betume Color Mahogany. Então esses dois aqui, para mim, eu acho perfeito assim para fazer envelhecimento nas minhas peças. Algumas restaurações aí realmente exige que eu utilize o betume da Judéia, né? E aí eu tenho que utilizar, realmente é meu trabalho. E aí eu utilizo com máscara, luva, tá? Mas aqui eu vou estar explicando para vocês como a gente vai fazer com o Betume Color Mahogany, esse daqui. Pode ser, você pode fazer também com chocolate, tá? Ou se você quiser um pouco mais escuro, pode utilizar até o café, tá bom? Vamos lá. Então, vou colocar aqui um pouquinho na minha bandejinha. Vou pegar um pincel macio, esse daqui. Antes, gente, eu utilizo muito esses paninhos aqui velho, que eu uso só para fazer essa técnica de envelhecido para tirar o excesso, tá? Mas eu gosto também de fazer isso aqui, eu gosto de umedecer um do lado do pano, eu acho que fica melhor até para fazer a remoção. Eu gosto de umedecer com água, para fazer a remoção do excesso, já que a gente vai estar trabalhando com produto à base de água, tá? Então, umedeci aqui essa pontinha aqui. E vamos fazer aqui a parte de envelhecimento. Então, eu gosto também até mesmo de diluir um pouco do Betume Color Mahogany. Eu gosto de deixar ele um pouco mais diluído. E vou começar passando aqui nos raios, ó. Eu passo, eu gosto dele porque ele é um marronzinho mais puxado para o chocolate. Ele não é tão escuro, né, como os outros betume. Ó. Como eu não quero que ele seque, gente, então eu vou fazer por partes, tá? Então eu passo aqui nos raios. Em todo. Ó. Aí veio com essa partezinha que eu umedeci, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou retirando o excesso, tá? Se você quiser mais, ele menos envelhecido, porque o meu aqui, ele é cheio
desses relevos, né? Você pode vir com um cotonete e vir retirando mais. Aqui pra mim já tá perfeito assim. Eu vou dando continuidade, segundo aqui com os raios. Ah, Alex, sujou um pouco do Espírito Santo em cima, não tem problema, gente. Eu nessa técnica também vou envelhecer, tá? Então, eu tenho que fazer por partes. Aqui eu tô começando primeiro com os raios, que eu fiz com a técnica da folha de ouro, né? Ainda agora pra vocês, que eu expliquei. Então, vou fazendo aqui, ó. Primeiro com os raios, tá? Aplico com o pincel, a pontinha do paninho, assim eu vou retirando. Aqueles paninhos de pia, gente, também, ele é ótimo também para fazer isso, tá? Quanto mais uma malhinha mais macia, maleável, ela fica melhor para que você possa tirar o excesso, olha só. Isso aqui, vou fazendo a minha peça inteira. Olha só, pessoal, como ficou, fiz o envelhecimento aqui, ó, tá? Lembrando que a resina, ela é um pouco mais, as partes dela, né, tem bastante relevo, como ela é mais rígida, então assim, eu utilizei, porque se eu utilizasse um betume mais forte, ele ia ficar mais escuro, então eu queria esse efeito aqui bem barroco, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu preciso finalizar essa minha peça, tá? Como eu utilizei um betume color, na verdade, eu depois vou passar apenas a cera de metalizada para fazer a finalização de verniz. Tá? Proteção. Se você quiser, eu aconselho vocês passarem. Como ela tem bastante relevo, né? Utilizar um verniz spray para passar o verniz semi-brilho ou brilhante, tá? O fosco não, porque o verniz fosco vai acabar tirando todo o brilho do ouro e da parte metalizada, tá bom? Então eu vou esperar secar e vir finalizando com a patinaceira. Olha só, pessoal, agora eu vou utilizar essa pasta metálica da Gold Fix, da cor Fix, na cor ouro rico, mas também ela tem também ouro velho, você pode fazer mistura, é uma patinaceira, tá? Metálica. Então eu vou colocar ela aqui um pouquinho aqui. Vou pegar um pincel de cabo amarelo e vou fazer isso aqui, ó. Pego na pasta metálica, ó, para entrar bem na seta do pincel e ó, giro. Vai girar e faço isso aqui, ó, para tirar bem o excesso, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu quero realçar um pouco esse douramento. Então eu venho, ó, vou varrer aqui, ó. Eu varrendo. Quando você varre assim com o pincel, assim meio deitado, ele pega a parte metálica, pega em cima do relevo, né? Justamente onde está a folha de ouro. Ó. Varrer aqui, ó. Aqui também. Vou dando uma vida mais a esse ouro, né? Como a gente envelheceu, ele perdeu um pouco do brilho, ó. Aqui também vou fazendo isso aqui, ó. Vou varrendo aqui em cima da parte do ouro, tá? Olha só. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu paninho, vou tirar bem o excesso. E agora eu vou fazer só, vou varrer um pouco aqui em cima do Espírito Santo, ó, tá? Só pra dar um... Não é pra pintar ele, gente. Só pra dar só um charminho aqui, ó. Olha como é que ele vai ficar, tá bom? E aí, como é uma parte na cera que você vai colocar, né? Que eu acabei de fazer agora, você vai esperar secar. E depois que secar, uns 20 minutos, talvez meia hora, uma hora, você vem com um paninho macio e vem lustrando. Você vai ver o brilho que vai dar. E como eu te falei, se você quiser envernizar essa peça,
eu aconselho vocês a utilizar um verniz spray brilhante ou semi-brilho, tá bom? Olha só como ficou nossa peça, nosso Espírito Santo estilo barroco. Gostaram, gente? Se gostou, capricha no like, se inscreve no canal, gente. Por favor, precisamos muito da compreensão de vocês. Nosso canal está com déficit muito baixo. E para o YouTube manter ele no ar, nós precisamos que você divulgue, compartilhando, deixando o seu like, indicando para seus amigos, tá bom? Um abração a todos, até o próximo vídeo e tchau!